Voltei. Deixa a Sata voltar aqui para ver o que acontece. Hoje a gente está aqui com Sata, gente, que é terapeuta tântrica, e a gente está conversando sobre o poder do orgasmo feminino e como o corpo ajuda a gente no processo de autoconhecimento. Deixa eu achar a Sata aqui para poder chamar ela. Pronto. De novo. Tá me Pronto. ouvindo agora? Agora tô. Pronto, eu saí porque acontece isso. Aí quando eu saio, eu volto, às vezes normaliza. E aí eu Pronto. estava dizendo que a gente faz essa anamnese e dentro da terapia tântrica a gente tem não só a ferramenta da massagem tântrica, a gente tem também convites à respiração consciente. Então a gente conduz esse lugar desse corpo criar uma conexão com essa respiração, porque via de regra a nossa respiração é péssima. A gente tem também possibilidade de aplicar as meditações tântricas, que são as meditações ativas, e meditações, inclusive, que a gente vai desenvolvendo ao longo desse caminho, né, desse espaço de desenvolvimento. E tem também a massagem tântrica, que não é uma massagem com foco no genital, mas a gente traz um toque no corpo todo, inclusive em algum momento no genital, mas não é por lá que a gente começa o trabalho. Então, quando a pessoa ela chega nessa ânsia, né, nesse afã de ir pro genital e pros orgasmos, a gente fala assim, ó, beleza, vamos começar pelo começo, em algum momento isso vai chegar. Mas não adianta a gente ir logo para o centro, né, do que a pessoa ainda considera centro, porque isso não vai proporcionar uma experiência que é de corpo todo, que é, inclusive, abrindo espaço para esses orgasmos que a gente chama de orgasmos terapêuticos, né? Que é um Os orgasmo tais de que 40 minutos. exato, que na verdade não é essa ideia que a pessoa tem de que é um orgasmo de 40 minutos ininterrupto. É como se a gente não tivesse essa queda de energia, né, de fato. Então eu de repente atinjo um orgasmo, mas eu continuo ali naquela energia, e daqui a pouco chega um orgasmo, eu não tenho aquele platô que para os homens acaba sendo muito mais presente, né? Porque decai mesmo, diz que é o deita, vira e Sim, dorme para muita gente. Para a gente que tem um clitóris, isso já é diferente, porque o período refratário é muito menor. E o sim. clitóris, ele tem essa capacidade de emendar um orgasmo no outro, mas isso é um desenvolvimento sensorial. E por isso que a gente convida esse corpo a investir nesse processo de desenvolvimento, porque pode ser que na primeira sessão você tenha uma experiência magnífica, super orgástica, super prazerosa, mas pode ser que você tenha uma experiência também que muita gente acha sofrida, porque eu digo que a gente precisa fazer a faxina nesse corpo primeiro, né? De tirar todo esse lixo, todas essas coisas acumuladas, de entrar em contato, sim, com essas dores e repressões da nossa história que estão trazendo aqui, né? A gente Sim. hoje, mas que é como se a gente não reconhecesse o prazer no nosso corpo. Então esse prazer ele precisa ir chegando aos poucos, né? Aprendendo a sustentar realmente essa energia prazerosa. E a gente nega também, Sata, o que eu tenho observado também, é que às vezes algumas memórias e algumas repressões ficam no nosso corpo. E isso Sim, acaba impactando o desenvolvimento sexual e o desenvolvimento da energia física, né? Da própria energia uhum, de sim. mobilização, né? Exatamente. Eu digo que quando a gente vai para uma sessão de terapia tântrica, mas eu acredito que de qualquer terapia, só que no caso do Tantra, a gente vai muito nessa coisa da energia sexual, porque em algum momento, inclusive, esse genital vai ser tocado. E ali Sim, está guardado uma série de repressões mesmo, de coisas que a gente não tem consciência e de coisas, inclusive, que a gente traz de memória ancestral. Porque às vezes ninguém sim, me disse para fechar as pernas, ninguém me disse que masturbação é errado ou pecado. Mas certamente, na minha ancestralidade, outras mulheres, outros homens já ouviram isso, né? Já foram privados e limitados desse prazer. Então, eu digo que abriu uma caixinha de Pandora, a gente não sabe o que é que vai sair de dentro. Pode sair coisas maravilhosas? Pode. Mas às vezes pode sair coisas que surpreendem a gente. sim. E o processo é justamente limpar esse corpo, né? Fazer essa faxina interna, porque eu sempre digo isso em todos os meus trabalhos e todas as lives que eu participo, que para mim a vida ela é feita para a gente sentir prazer. Se não está tendo Em prazer, todos os tem uma coisa sentidos. errada. Exatamente. E aí, quando a gente fala isso de uma vida orgástica, de uma sexualidade positiva, a gente não está falando do sexo em si, mas a gente está falando de todas as esferas. Porque essa energia que tira a gente da cama todo dia de manhã,
né? Que faz com que eu fique no emprego que eu gosto, que eu consiga manter uma relação saudável com o outro, que eu consiga sair dessa relação que não está me fazendo bem, inclusive, que eu consiga, de repente, colocar um novo hábito na minha vida, seja uma atividade física, seja mudar a alimentação, ou qualquer coisa que faça sentido para mim. Eu digo que a gente aprende a ligar devagarzinho o botãozinho do foda-se, né? Tipo, foda-se os outros e eu cultivo o que é importante e o que é essencial para mim naquele momento. E eu acho que isso é muito simbólico também, Sata, esse negócio de ligar o botão do foda-se lentamente, porque quando você se apropria do seu corpo, você acaba tendo essa vontade de ligar o foda-se mesmo, porque você se sente mais Sim. completo, né? Ignorar o Isso. corpo dissocia a gente. E aí, quando a gente começa a se associar durante a terapia tântrica, pelo que você está me contando, isso também Uhum. facilita apertar o botãozinho, né? Exatamente. Inclusive, a gente aprende a dissociar de várias coisas, que é o lugar do, poxa, o prazer é errado, o prazer é sujo, o prazer é feio, o meu corpo não merece sentir prazer. Então, eu tenho acesso a isso, mas eu tenho acesso a esse caminho de falar o sentido para mim. Mas a partir desse momento, eu tô aprendendo a cultivar e tomar para mim um prazer que faz muito mais sentido, sem culpação, sem tabu, sem bloqueio. E essa questão dos doses homeopáticas, né, do botãozinho do foda-se, é justamente isso. Porque a partir do momento que eu me fortaleço, a opinião do outro não vai ter tanto efeito negativo sobre as minhas escolhas. E se o outro me Sim. respeita, me ama, me aceita, maravilha. Mas se também não consegue fazer, vá pela sombra, né? Beijo, tchau. E a gente faz isso sem culpa. Porque não é de um lugar Sim. de eu desprezo o que você sente. Tipo, poxa, a vida é minha. Agora eu sou uma mulher, um homem adulto e eu tenho autonomia para escolher. É por isso que eu acho que TTS é só amor. É um casamento bom, né? Com certeza, tá sendo um casamento super gostoso. Junta, junta muito bem. E assim, a gente tem outras teorias também que falam muito sobre isso. E Jung, ele fala muito da necessidade do ser integral. E é por isso que Uhum. as pessoas, a galera da psicanálise e das outras terapias psicanalíticas, tem um certo preconceito com ele, assim, porque ele fala muito sobre a libido como a necessidade de prazer mesmo, sabe? Sim, A necessidade de você estar plena, de você ser um ser humano orgástico, né, como você chama. exatamente. É importante. Ele fala muito sobre que o processo de individuação não é só você entender como funcionam os seus sentimentos, não é só você entender como você racionaliza as coisas. É também você se integrar com o seu corpo, porque o ser é único mesmo. Além de tudo, Exato. tem que cuidar da E espiritualidade, né? Que nós somos quatro partes. claro, com certeza. E eu vou aprendendo a cuidar de todas essas partes devagarzinho, porque também uma coisa que acontece muito é, eu vivi nesse padrão a vida toda, e aí eu quero resolver isso com a sessão de terapia tântrica. Eu digo, meu amor, seria ótimo se fosse assim. Mas até hoje, eu não resolvi os meus todos. Eu estou num caminho. Tô fazendo Porque isso há às um vezes quando. tempão. Exato, meu bem, você nem sabe. Porque às vezes a gente acha que resolveu uma questão e em algum momento, alguma situação da vida leva a gente para aquela experiência. Então fala assim, opa, eu achei que já estava resolvido, mas agora eu preciso olhar para uma outra coisinha que talvez lá atrás eu não tivesse tido essa oportunidade ou esse amadurecimento de olhar de forma mais assertiva. Então é o tempo todo esse caminho de autoconhecimento, de trazer uma integração para o nosso corpo e para todos os corpos, não só para o corpo físico, é esse lugar de equilíbrio, de conseguir dançar com a vida também, com as experiências e Sim, abrir espaço para ter acesso a outras ferramentas. Que a terapia tântrica ela não vai resolver tudo, assim como a psicoterapia ela não vai resolver tudo, assim como a constelação ela não vai resolver tudo. A gente vai nesse lugar de exatamente. encontro e reencontro com as ferramentas e montando a nossa bagagem, né? O que é que faz sentido para mim, para eu poder me aprofundar um pouco mais nisso. Me diga uma coisa, durante o processo terapêutico com a terapia tântrica, o processo evolutivo do bloqueio sexual, do bloqueio energético, da pulsão, é mais fácil num homem, é mais fácil com a mulher? Como é que isso funciona? Porque sempre quando a gente fala sobre pulsão de energia sexual, a gente também encaixa na mesma hora uma repressão social, né? Sim, sim. Me conte O que é como que é que isso acontece? funciona. Apesar de geralmente a mulher ela tá nesse lugar do não ter acesso ao prazer, não ter conhecimento acerca do próprio corpo, do de repente ter uma relação com a sexualidade muito deturpada e cheia de tudo isso que a gente já disse, né, de tabu, de medo, de preconceito. Quando a mulher ela vai para uma terapia tântrica, ela às vezes já tentou várias outras coisas
E às vezes a terapia tântrica chega naquele momento de, poxa, se não der certo com isso, lascou. Sim, Naturalmente, como a gente tá com um corpo que, apesar de reprimido, é muito mais sensível do que quando a gente observa a estrutura de um corpo de um homem, sim. a chave costuma virar muito mais rápido numa experiência com a mulher, porque também ela não está tão presa a determinados padrões da experiência com o sexo. E às vezes ela nem se permitiu viver todas as experiências possíveis. Quando eu atendo o homem, é que eu percebo, eles ainda estão muito focados no sexo em si, no buscar a terapia como uma preliminar sexual, no buscar a Então, tipo, terapia falas como uma centradas forma de. mesmo. Isso, numa forma de barganha. Então, do tentar passar a mão, do tentar abrir os olhos, do tentar fazer o jogo de sedução, que acaba sendo ainda, para muitos homens, uma. Então, como é que eu vou conceber que eu vou ficar despido na frente de uma terapeuta? Ela vai tocar no meu genital e eu não vou poder fazer o que eu quero, né? E eu não vou poder alçar o sinal, por assim dizer. Então, rola aquela questão de insistência. Tá cada vez menor? Isso tá. Mas eu acredito que é muito por um posicionamento da gente enquanto terapeuta. Só que a mulher vai lá e ela quer viver muitas vezes a experiência. Claro que acontece em casos e casos, mas via de regra, a mulher, além dela dar continuidade ao processo de desenvolvimento muito mais do que os homens, ela está muito aberta para romper com aquilo. Sabe? Ela já não aguenta mais viver uma relação onde ela não acessa o prazer. Ela não aguenta mais estar em uma relação onde ela não consegue se comunicar com o parceiro ou com a parceira. Ela não aguenta mais ficar esperando que o outro dê prazer para ela. Então é esse lugar de querer construir uma autonomia. Então, o homem, nesse Sim. quesito, ele precisa entender o trabalho antes. E aí é muito mais fácil quando chega um homem que é recomendado de algum profissional do que aquele que chega de paraquedas, nesse sentido. Então, as mulheres investem muito mais no processo curativo da terapia tântrica e os homens normalmente vão pela experiência. Isso, eles querem viver, eu quero relaxar, sabe? Eu tô muito tenso, tô muito estressado, quero dar aquela gozadinha ali. Mas acontece, inclusive, da gente conseguir ressignificar isso dentro de uma sessão. Porque Sim. tem homens que ele diz assim, não tenho problema nenhum, só tô aqui para relaxar. Mas tem outros que na anamnese eles devagarzinho vão se abrindo e a gente vai vendo habilidades e vai vendo esse caminho de comunicação. E dentro da terapia corporal, quando a gente vai para uma massagem, para uma meditação, chega um momento em que ele abre mão desse controle e ele entende, poxa, esse é o meu momento de receber. Eu não preciso fazer, eu não preciso performar, eu não preciso agradar a terapeuta. A mulher ela já chega um pouco mais livre desses condicionamentos, porque ela tá assim, velho, Sim. cuide de mim, sabe? Eu quero resolver isso. Então, acaba sendo motivações diferentes nesse processo, na maioria das vezes. Entendi. Me conte mais coisas sobre o Tantra, como é que funciona o mecanismo de cura mental também, né? Através do Tantra. A gente tem algumas, como eu falei, a gente tem algumas ferramentas, né, dentro do Tantra. E existem alguns caminhos possíveis para que a pessoa comece esse processo de desenvolvimento. O primeiro caminho para a maioria das pessoas acaba sendo a terapia individual, onde ela vai buscando primeiramente a massagem tântrica. E aí, dentro do setting terapêutico, a gente vai falando, ó, beleza, mas tem essas outras possibilidades. Não tá ali guardado no genital o segredo desses orgasmos que você está buscando, ou que você deseja experimentar. A gente tem também os encontros, né, de meditação tântrica, que antes da pandemia aconteciam terças e sextas lá na Pituba. E a gente começou a fazer online, mas a gente vai retomar porque deu um tempo. E as meditações, elas Sim. são ferramentas muito significativas para quem de repente ainda não tem essa abertura com relação à nudez, por exemplo. Poxa, eu quero viver uma Sim. experiência com Tantra, mas eu não me sinto confortável ainda para ficar despido ou despida na frente de um terapeuta que eu não conheço, que vai me tocar e tantas outras coisas aí que passam na cabeça das pessoas. Então a meditação ela acaba sendo um caminho também para que esse corpo ele vá dissolvendo essas couraças. Porque a gente chega com várias, né? Com várias camadas e resistências e enrijecimento desse corpo em vários níveis. E aí a meditação ela vai ajudando a fazer esse trabalhinho de base. Para algumas pessoas mais rápido, para outras pessoas mais lento, mas se você consegue fazer essas duas coisas, a terapia individual com a meditação tântrica em paralelo, claro que o seu ganho é muito maior. A gente diz que a meditação Sim. tântrica acaba sendo aquela dose semanal de energia. E aí é como se você saísse muito expandido da sessão de massagem tântrica ou de terapia tântrica, e ao longo da semana você está treinado a que essa energia vá caindo. Poxa, aconteceu uma coisa, né? Perdi o emprego, ou briguei com meu parceiro ou minha parceira, e a gente vem para um lugar
que é normal pra gente. E aí a meditação tântrica ela acaba fazendo com que a gente consiga voltar para esse lugar, até que esse lugar aqui vire o normal. E aí, beleza, em algum momento vai acontecer alguma coisa chata na vida, porque a vida é assim. Aí eu vou aqui, visito, vivo minha dor, meu desconforto, mas eu tenho ferramentas para conseguir voltar através dessa Entendi. energia que está em ativação constante, que é justamente um lugar de construir uma vitalidade, um lugar de construir esse tesão pela vida. Então é muito comum quando alguém vai para uma meditação tântrica, para uma massagem tântrica, que ainda que ela não tenha dito nada para ninguém, as pessoas percebam que algo mudou. É um brilho no olhar que é diferente, é uma forma de sentar, de andar, de conversar, é como se você estivesse encontrando um lugar de conforto no seu corpo mesmo. E isso, inevitavelmente, não fica só com você, né? Fica com as pessoas, as pessoas percebem que estão. A gente tem as imersões, são finais de semana que a gente diz que são as meninas dos nossos olhos, né? A gente para dessas atividades em grupo, onde você pode ter esse contato com o outro, de sair um pouco dessa realidade da nossa agonia do dia a dia e reservar um final de semana para você poder experimentar essas ferramentas de gradativa, começando pelo começo e de repente experimentando o fazer a massagem, o receber a massagem, o meditar no final de semana em um lugar que foi realmente completamente preparado para a galera. Que acontece também fazendo uma comparação muito com o Catarse, né? Que você reserva um final Sim. de semana e está ali imerso, vivendo várias e várias atividades para poder dar um salto no seu processo. Então, o Tantra também Podem é um convite perguntar, à viu, gente? Que plenitude, a gente né? está para isso, é um bate-papo. Com certeza. É esse lugar realmente de, talvez inicialmente por poucos segundos, você entrar no espaço de não mente. Então, não tô nem aí se eu sou magra demais, se eu sou gordo demais, se um peito é maior do que o outro, se o pessoa vai achar isso ou aquilo de mim. Um lugar dessas preocupações que minam a nossa energia e a gente começa a se conectar com o que realmente nutre o nosso corpo, a nossa mente de energia. E isso é um desenvolvimento, né? A gente diz que existe um convite a um processo contínuo, mas que muitas vezes uma sessão ela já usou de águas. Para mim, por exemplo, a primeira sessão eu falei, meu Deus, eu quero isso para a vida toda. Quero E, trabalhar com isso, né? e isso, eu não só quero isso para mim, para a vida toda, como eu quero trabalhar com isso, como eu quero ser um canal para que as pessoas acessem isso também. E foi com uma sessão. Apesar de que não necessariamente foi uma experiência super, hiper, mega prazerosa. Eu lembro que eu tinha muito medo de sair do controle, sabe? Apesar de eu ter sido sempre uma Sim. pessoa muito sexual, que fala sobre sexo, que não sei o quê. Eu tinha um blog que eu contava minhas aventuras sexuais, né? Mas era com pseudônimo, eu não revelava que era Sim. eu, porque ainda tinha muito no julgamento dos meus pais. Mas, depois do tanto, eu falei, velho, eu sou muito controladora e eu tenho muito medo de perder o controle. Então, eu ia nesse sexo, mas num lugar superficial. E eu ainda visito esses lugares às vezes, de controle, de querer fazer Sim. pro outro e tudo mais. Mas quando na minha vida eu falei, meu Deus, esse corpo, ele pode se comunicar para além daquilo que a minha mente está limitando. É como se o corpo, quando ele falasse, ele tirasse a gente de uma caixa muito mental do pode isso, não pode aquilo, aquilo é bonito, aquilo é feio. Porque aqui ainda existem as nossas memórias que estão enraizadas, né? Então é um lugar Sim. realmente de libertação, de expansão, de sair daquela caixinha e entender que você não precisa entrar em outra caixinha. Que você pode fluir na vida sem as caixas, sem luz, né? Sem as obrigatoriedades que a gente acaba assumindo ao longo da nossa experiência. Então, na verdade, o caminho para a liberdade é o corpo. Porque se o corpo consegue Para desencaixotar a mim, cabeça da gente, a gente indo para o exatamente. corpo, a gente consegue um processo de liberdade muito mais rápido, talvez. Exatamente. Porque, na verdade, para eu conversar com você aqui, eu tô passando por um nível que tem um raciocínio, né? Eu acho que travou agora. Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Só não tô. Você tá travada mesmo. Mas eu tô te ouvindo. Pronto, mas tá me ouvindo normal, beleza. Tô. Tava te ouvindo normal, agora eu não tô mais. Agora você começou a se mexer. Calma. Pronto, pode ir. Pronto. Nem lembro onde é que eu tava. Ah, sim, o corpo. A gente Que o tava falando corpo, sobre ele o é essa. corpo.
que é uma ferramenta da gente conseguir encontrar essa liberdade de sair dos condicionamentos mentais. Exatamente, porque para eu falar com você, eu estou passando por uma linha de raciocínio, eu estou usando as palavras que de repente eu uso mais, eu estou usando essa coisa lógica. E quando eu vou para o corpo, tudo isso em algum nível vai ficar... não vai ser tão importante. Não quer dizer que a gente despreze todas essas informações, mas quando o corpo ele Sim, está ali deitado para receber uma massagem ou para, enfim, fazer uma respiração consciente, a gente vai se comunicar com a linguagem que é do corpo, que muitas vezes não está em consonância com a linguagem que está na nossa mente. Então, às vezes eu falo para você, eu falo assim, sim, olha, Mel, eu não tenho nenhum problema, entendeu? Eu tô super bem resolvida, tenho meus orgasmos, tenho um relacionamento ótimo, vou lá dizendo que eu não tenho problema nenhum. Só quero realmente os orgasmos de 40 minutos. Mas quando eu sim. me deito, fecho os meus olhos e começo a respirar consciente e receber esse toque, o meu corpo diz outra coisa. Completamente diferente, né? Ele pode dizer uma coisa completamente diferente daquilo que eu estou dizendo para você. Então, não necessariamente o ter o orgasmo, ele quer dizer que eu não tenho nenhuma questão que eu precise cuidar nessa sexualidade. Sim. Sara estava falando aqui, talvez isso tenha a ver, que foi um pouco antes, falando sobre os homens, né? Tem a Uhum. ver com o fato de que o homem tem um senso de autossuficiência mais aguçado. É, pode ser sim. E também tem uma questão que eu acho que é muito específica dos homens, é o controle, né? O exercer o poder sobre o outro corpo. Então, quando eles Eles são tirados aprendem isso. desse lugar, quando eles são tirados pela terapia tântrica do lugar do controle, da imposição do próprio poder, eles devem dar uma destabilizada importante. Dá um bug no sistema, com certeza. Porque o que, que eles aprendem a vida? Que eles têm que tomar iniciativa, né? Que eles são os ativos quando a gente está falando especialmente de uma relação sexual, mas não só para isso, né? Em todas as esferas existe essa do tem que ser o provedor, do tem que estar com o pênis ereto, do tem que satisfazer a parceria, tem que tomar iniciativa, tem que várias coisas. Então, a partir desse momento em que ele é convidado a, vem cá, fecha o olho, respira consciente, sente o corpo e não faz nada. A única coisa que você tem que fazer é respirar, porque eu não posso respirar por você, e manter os olhos fechados. É simples, mas é super desafiador. Então, de vez em quando Eu ele tá imagino. sentindo que tá se afastando, aí abre o olho, né? Porque dá aquele medo, meu vai me levar. Mas quando Vou consegue, perder o vira a controle, chave. né? E aí a gente pode construir. É, vou perder o controle, vou perder o controle. E é muito gostoso quando a gente percebe que dá para perder o controle sem sair de quem você é nesse sentido. Porque o nosso medo de perder o controle está muito associado a diversos outros medos, né? O que é que fica quando eu saio do controle? Quem eu sou quando Sim, eu abro mão desse controle? O que é que vão pensar de mim, né? Se eu for livre sexualmente, se eu for uma pessoa autêntica, se eu for uma pessoa bem resolvida com o meu corpo, com as minhas relações. A gente não sabe quem a gente é sem esse lugar de controle. E não é que o controle ele não seja positivo, porque tudo, no final das contas, é positivo. Mas quando ele me sim, aprisiona e quando ele me impede de viver coisas mais profundas, aí ele pode sim virar um problema. Porque eu estou me economizando nas relações, né? Eu estou me economizando nas experiências. Eu dou para você, mas eu dou só um pouquinho, sabe? E eu fico com aquela sede demais que eu não partilhar com você. Que eu não consigo entregar em absolutamente nada. Não só no sexo, eu não entrego no meu trabalho, porque eu vou ficar com medo de se eu der tudo, né, as pessoas vão me explorar. Se eu compartilhar todo o conteúdo que eu sei no verdade. Instagram, ninguém vai querer agendar uma sessão comigo. Então, quando a gente fala de energia sexual, a gente não está falando só de sexo. A gente está falando de todos esses medos que a gente tem da abundância por natureza. Né? A gente não É fala porque o sobre tesão é dinheiro. abundante, né? A libido é abundante. Exatamente. Ela é Não transbordante, assim, né? acaba. Isso. E quanto mais a gente acessa isso, mais ela se multiplica. E aí eu gosto sempre de dizer assim, ó, observe, se você olhar uma macieira e ela tiver ali, uma macieira no meio do nada, ela não vai pensar assim, falar assim, porra, não tem ninguém para comer minha maçã, não vou dar maçã nenhuma. Porque ela não está fazendo o que ela veio fazer, né? Tipo assim, ela não está cumprindo o papel dela na natureza. E Sim, se a gente verdade. para pensar, se a gente começa, se ela vai dar as maçãs dela, não para comer, mas ela vai dar as maçãs, e em algum momento a maçã vai amadurecer, a maçã vai cair, mas ela vai se retroalimentar. Aquele solo ali vai dar a ela de volta essa energia, essa vitalidade para que ela continue fazendo o que ela veio fazer nesse mundo. E a gente fica na escassez do prazer, na escassez daquilo ali que a gente quer e depois reclama, porque, poxa, eu não consigo, não tenho dinheiro.
Não tem dinheiro porque você não está movimentando isso. Eu não consigo relações positivas. Nenhum homem presta, nenhuma mulher presta, toda mulher é fofoqueira, interesseira. Esses padrões que a gente vê aí, não Sim, consegue porque de repente você não está nutrindo essa energia de movimento e está concentrado no lugar de escassez ou de um padrão que você viu e está reproduzindo a vida toda. Mas a natureza ela não entende escassez. Quanto mais você dá, mais ela vai te dar de volta. E se nós somos parte da natureza, automaticamente nós somos abundância também, né? Eu entendo dessa forma. sim. E assim, uma coisa interessante que você falou, Sata, é que quando a gente para pensar sobre essa ótica que você está oferecendo, a gente entende que se a gente tem algum tipo de repressão sexual, a gente também tem uma repressão de abundância, né? Exatamente. Até simbolicamente, o orgasmo ele jorra, a vagina Exato. lubrifica para fora, né? Então, os Exato. símbolos físicos também são de jorrar, né? Isso. E aí a gente acaba ficando nesse lugar. Quando eu não respiro, por exemplo, que eu tenho tensão, o meu corpo fica rígido. Eu não tenho como expandir. Eu não Verdade. tenho como ter vitalidade nesse corpo. Tá tudo retesado, tá tudo preso. Então, se eu só começo a respirar, eu já ganho uma potência absurda. Porque quando eu respiro, eu abro, Verdade. sabe? Quando eu respiro, eu consigo me preencher disso. E em contrapartida, eu consigo soltar também. Porque a gente às vezes só quer receber, né? E não quer dar. E a respiração ela é um fluxo de vida, morte e renascimento. Então eu Sim, inspiro o que é novo. Eu inspiro a vitalidade, eu inspiro a abundância, eu inspiro o amor, mas eu preciso expirar também. Então eu expiro o que não faz mais sentido na minha vida. Então de repente, poxa, eu não quero mais relações tóxicas, eu não quero mais me sentir atraído ou atraído por aquele padrão, mas eu também expiro o que eu desejo compartilhar, não só o que eu não quero mais no sentido negativo da coisa. Porque se eu só quero receber e não quero dar, eu também interrompo o fluxo de abundância. Então a sim. gente tem que Porque entender que só respirar. são duas vias, né? Exatamente. Então não tem como a gente querer só uma via de mão única. Porque é uma construção do dar e receber, do viver e morrer, do realmente não interromper o fluxo de vitalidade, o fluxo da vida. Porque eu acredito nisso, né? Quando eu respiro, eu tô dizendo pro meu corpo que eu falo assim, porra, eu quero viver, velho. Tô Eu até me quero viver preocupando em muito e respirar quero melhor, viver você tá aí bem. falando. É, Tô até respirando respire. melhor. E se você para observar, isso aí, na verdade, né? Não sei se você conhece a DEP, que é a Dinâmica Energética do Psiquismo. Não. Meu companheiro está concluindo a formação da DEP. E teve uma coisa que ele trouxe uma vez que foi muito interessante. Ele falou que a facilitadora disse o seguinte: a gente não respira mal porque a gente inspira pouco, alguma coisa assim. A gente respira mal porque a gente expira pouco. E se a gente para analisar, de vez em quando bate aquele negócio de você puxar, Que né? fica dentro, né? Isso, de você precisar trazer de volta. E em contrapartida, se a gente expira pouco, a gente para observar o quanto nós somos acumuladores de coisas que não prestam. Né? A gente acumula Verdade. as mágoas, a gente acumula os ressentimentos, a gente acumula as experiências ruins, tudo aquilo que não foi assimilado. A gente fica nesse reme-reme de não soltar as coisas. Então, a partir do momento em que eu expiro mais, eu abro mais espaço para que o novo chegue para mim. E isso vai funcionar para tudo. Respirem para você. Você deu uma mini travada, eu ouvi tudo. O que é interessante, Sata, quando você fala Que isso, é ótimo. que a gente que acompanha pessoas que têm crise de ansiedade, a gente consegue entender que o padrão da ansiedade não é sobre soltar o ar, não é sobre falta de ar. É porque a gente está com muito ar dentro e a gente não solta. Então, o processo da crise de Exatamente. ansiedade, na verdade, não é uma ausência de ar, é um excesso de recepções, Exato. né? Exatamente. Tânia Terena tá falando aqui, Cardoso, a terceira moedor de gêmea. carne neles. Moedor de carne neles, porque hoje a gente estava em workshop com o Thiago Lucena e que ele deu uma técnica que ele apelidou de moedor de carne. Incrível para quem fica no reme-reme, remoendo as emoções e os sentimentos. Eu já quero alguém para aplicar essa técnica. Se você é rancoroso, me chame, por favor. Muito incrível, porque realmente interrompe o fluxo, não tem como. Se eu estou acumulando tudo isso que é ruim dentro de mim, como é que eu vou aceitar o novo? Como é que eu vou Exato. olhar para aquela pessoa e falar assim, poxa, aquela pessoa é uma pessoa legal para se relacionar? Se eu estou sempre achando que ninguém presta, se eu estou sempre achando que as pessoas vão me trair, se eu estou sempre achando que, Kika tava enfim. falando isso aqui na estante, viu? Kika Maia tava falando, não acho ninguém pra mim. Aí, ó. É isso. Pois é, Kika, vamos trabalhar isso, minha irmã.
Porque, de fato, e a gente que em breve, né, eu estarei atendendo e que você que já atende, Tarina, que está aí, é esse lugar do SAR mesmo, né? Eu só vou enxergar aquilo que eu já Que eu tomei estou como disposta a ver. verdade. Exato, não vou ver algo. Então pode ter aquela pessoa incrível ali na balada, maravilhosa, super gente boa, mas o meu olho não vai na maravilhosa. O meu olho Sim. vai naquela que vai me dar problema. Na Porque eu. prejudicada que vai piorar a sua vida. Exata! Naquela pessoa que você tinha que falar, meu bem, vá pela luz. Toma aqui o telefone de mel, toma aqui o telefone de tá se resolver, depois você me procura. A gente vai olhar para essa pessoa. Porque a Sim, gente não vai. E aí, Jordan fala muito isso, né? A gente só reconhece o que conhece. É isso. exatamente. Isso é verdade. Inclusive, se abrir para o desconhecido é um grande segredo, viu, gente? Ninguém tá Porque se a dizendo que é gente fica. fácil, entendeu? É, fácil não é não. A gente fica no mesmo, no mesmo, no mesmo, a gente só vai achar o mesmo, gente. O mesmo raciocínio, a mesma Exato. pessoa, as mesmas coisas. Essas coisas que você É, fala, não tem como. Sata, pode Né? Eu falo falar. assim, não tem como plantar banana e querer colher jabuticaba, entendeu? Dá certo, gente. Pois é. E assim, o que é interessante que você estava falando sobre a questão do Tantra, da vida orgástica, isso tem muito a ver com uma teoria que Nietzsche tem, falando sobre a vida dionísica e a vida apolínea. Que ele fala muito que a gente é treinado a ter uma vida muito apolínea, onde a gente tem regras, a gente tem metas, tem métodos, tem uma coisa rígida, né? Todo arquétipo de Apolo, do deus Apolo, ele Uhum. usa como referência para uma vida apolínea. E que a gente não bota o pé na vida dionísica, porque na vida dionísica dizem que tá a putaria, a cachaça, a Sim. gula. Então, a vida Isso. dionísica, quando a gente para pensar e quando a gente pensa no Tantra, foi tirada da gente até pelas próprias moralidades Sim. do cristianismo e das religiões, né? Sim. E o Porque se a Tantra gente vem olha dizer para a pra. vida dionísica e pro Tantra, a gente entende que tudo Sim. que a gente foi tirado da gente são parte dos pecados capitais, que é a comida, que é o prazer, Sim. né? Gente, que coisa feia fizeram com a Exato. gente, viu? É. E o Tantra, na verdade, ele vem dizer que dá para ser pragmático, dá sim para fazer as pazes com a mente, mas eu não preciso escolher uma coisa ou outra. Eu posso unir as duas Exatamente. coisas. Então, em alguns momentos, claro que eu vou querer curtir a vida dionísica, não é quem não quer. Mas em alguns momentos eu preciso também sair desse lugar e entender que eu preciso ocupar esse outro lugar, que é um lugar também de estrutura, de organização, enfim, de me estruturar e organizar coisas que vão, inclusive, me permitir mais possibilidades para que eu consiga curtir a vida num formato leve. E vem dizer ainda Sim, mais que o pragmático não precisa ser chato, enfadonho, sacrificante. Porque às vezes a gente toma isso, né, como uma verdade. O Tantra vem dizer assim, gente, é uma integração. Sair das dicotomias. Então não existe esse negócio, é bonito, feio, preto, branco. Não, existe a junção dessas duas coisas. E eu sou uma que pessoa aumenta as super possibilidades, né? alegre. Eu sou uma pessoa super alegre, mas pode ser que algum dia eu esteja super na bad e que esteja super pessimista e super na dúvida do futuro do planeta, por exemplo. Assim como eu Sim, posso ser uma pessoa super segura de mim e em algum momento, alguma situação me levar para um lugar de insegurança. E isso não tira esse lugar da minha segurança, do meu bom humor, da minha alegria. Eu sou isso e também sou aquilo. sim, verdade. E assim, gente, eu acho que a integração das quatro partes, né, da mente, da emoção, da alma e do corpo, é o caminho para o sucesso, viu? A gente Com precisa fazer essa certeza. integração das nossas quatro partes, porque senão a gente vai ficar sempre incompleto. A gente não tem fé, Exato. e não é nem fé no outro, né? É fé em si mesmo. A gente não cuida das nossas emoções, a gente não cuida do nosso racional, e a gente não cuida do corpo. Exatamente. Então, tudo isso é muito importante para a vida da gente. E a única pessoa que pode trilhar esse caminho é você mesmo, né? Talvez essa seja a parte mais desafiadora. Claro que você pode É, encontrar alguém que você confie e te auxilie nessa mediação, né? Um terapeuta, uma terapia corporal inicialmente. A gente não sabe qual é o caminho que faz sentido para você, o caminho mais certo e mais adequado para o seu momento aqui e agora. Mas eu digo também que a gente não precisa carregar essa cruz pesada sozinho, porque de sim, fato tem gente que quer resolver tudo com um livro de autoajuda ou com um conselho de amigo, e às vezes você vai dar murro em ponta de faca. Porque a gente é acostumado também que tem que ser difícil, sabe? O negócio tem que ser árduo, sofrido, tem que ser aquela coisa.
Porque tudo que vem fácil, vai fácil. E eu digo pra mim mentalmente todos os dias, eu quero fácil, eu não quero nada que me dê trabalho. Eu quero, se possível, que sente aqui no meu colo e fique. Claro que isso não quer dizer que eu não vá ao encontro das coisas que eu quero, mas eu não vou ficar Sim, alimentando dizendo que, poxa, tem que ser difícil, tem que ser sofrido, tem que demorar anos para resolver isso. Não. Eu quero que seja leve. Ainda que seja um tempo longo que eu precise investir nisso, eu quero que isso seja leve. Eu quero que seja possível encontrar prazer dentro disso. Que é o que a gente estava falando de um lugar de integração, né? De todos esses corpos aí. sim. E você está falando esse negócio, eu comecei a ter uns raciocínios assim muito ligados à religião. Porque assim, se a gente para pensar, para a religião, a libertação é a ressurreição, né? Mas antes da ressurreição tem a via crucis. Então talvez esse caminho do Uhum. pesado para ganhar o presente tenha também origem nesse lugar, né? Com toda, não duvido nada, não. Com certeza tem super a Quando você falou, sei ver. lá, E carregando a eu cruz, posso. aí eu fiz, pode ter a ver com a questão do sacrifício, né? Exatamente. Para conseguir E minha mãe, a. ela dizia muito isso. Ela dizia muito isso, olha, eu gosto do difícil. Chegou o momento que eu subi um degrauzinho no nível de consciência, eu falei, minha mãe, não repita mais essa frase em hipótese alguma, porque já tá difícil o suficiente, entendeu? Porque na minha família a gente vem de vários processos de altos e baixos. Eu falei, ó, não tá difícil não, minha filha, a partir de agora você vai dizer que você quer as coisas fáceis. Você não tá Fáceis. cansada de coisa difícil, não? As coisas leves, as coisas divertidas, as coisas, enfim, os caminhos se abrindo realmente. E, de novo, não quer dizer que a gente não vai encontrar desafio. Lógico, a massagem tântrica é isso mesmo, né? A gente passa por um processo de desafio que às vezes é um lugar de desconforto, de dor, de sofrimento, de rememorar coisas. Inclusive, uma vez eu atendi uma moça que ela foi até de alguma das turmas, não sei que turma do TTS anterior, e ela teve um processo realmente desse lugar de regressão. A gente entrou numa massagem e a ideia era continuar trabalhando a demanda dela. Mas ela conseguiu ir lá atrás, em determinados pactos que foram feitos e que ela não tinha consciência, mas que fez muito sentido para ela. Então a gente não sabe de fato se vai ser prazeroso, não tem um carimbo, pô, vai ser prazeroso, vai ser 40 minutos de Sim, orgasmo. Mas a gente sabe que o desenvolvimento vai levar informação para esse corpo, para essa mente. O prazer, ele é legítimo e que ele é autorizado para você, porque seu corpo é desenhado para isso. Seu corpo não é desenhado sim, para a dor. Mas a gente só conhece o prazer se a gente conhece também a dor, né? Porque uma coisa e outra sim. tá, tipo, super associada, né? É uma linha tênue. Kika tá falando aqui, as religiões são aprisionadoras sociais. Kika é revolts da sociedade que nem eu, assim. A gente bate vários papos, assim, de ódio à sociedade. Não, problematizadora preferida. Minha problematizadora Você preferida. não Manda vai uma aguentar mensagem pra ela duas, falar não. assim, Se amiga, é juntar eu e você. Kika, você não vai aguentar, não. Não, eu adoro que minha cabeça abre mais ainda, entendeu? Adoro. Pode problematizar comigo no Mas é direct. verdade, as religiões são muito difíceis. O aprisionamento, né? O corpo, na verdade, é negado na religião, né? É muito Sim. negado E, o corpo. e isso, na verdade, tem a ver justamente porque a religião ela é feita por pessoas. Pessoas também que estão com seus corpos aprisionados, pessoas também que estão reproduzindo o padrão de dor, de sofrimento, de carregando essa cruz. Então, na Isso. verdade, as pessoas associam muito esse lugar de religião e já fazem uma ponte para a. Porque a religião ela é feita por Você pessoas e as travou um pessoas pouquinho elas são e eu não tô te falhas. Em ouvindo. algum momento. Agora Quando voltar, foi. você me fala. Voltou? Pode ir. Isso. Voltou. E como a religião ela é feita por pessoas, claro que em algum momento essas pessoas elas vão colocar suas crenças ali. Elas vão pisar na bola, porque a gente é gente, em algum momento a gente vai deslizar. Quando a gente fala de espiritualidade, a gente não tem como necessariamente atingir esse lugar de erro ou de falha, porque não está aqui no caráter humano e carnal. Ah, de novo. Tá me ouvindo Pronto. agora? Agora tô. Pronto, eu saí porque acontece isso. Aí quando eu saio, eu volto, às vezes normaliza. E aí eu Pronto. estava dizendo que a gente faz essa anamnese e dentro da terapia tântrica a gente tem não só a ferramenta da massagem tântrica, a gente tem também convites à respiração consciente. Então a gente conduz esse lugar desse corpo criar uma conexão com essa respiração, porque via de regra a nossa respiração é péssima. A gente tem também possibilidade de aplicar as meditações tântricas, que são as meditações ativas, e meditações, inclusive, que a gente vai desenvolvendo ao longo desse caminho, né, desse espaço de desenvolvimento. E tem também a massagem tântrica.
que não é uma massagem com foco no genital, mas a gente traz um toque no corpo todo, inclusive em algum momento no genital, mas não é por lá que a gente começa o trabalho. Então, quando a pessoa ela chega nessa ânsia, né, nesse afã de ir pro genital e pros orgasmos, a gente fala assim, ó, beleza, vamos começar pelo começo, em algum momento isso vai chegar. Mas não adianta a gente ir logo para o centro, né, do que a pessoa ainda considera centro, porque isso não vai proporcionar uma experiência que é de corpo todo, que é, inclusive, abrindo espaço para esses orgasmos que a gente chama de orgasmos terapêuticos, né? Que é um Os orgasmo tais de que... 40 minutos. Exato, que na verdade não é essa ideia que a pessoa tem de que é um orgasmo de 40 minutos ininterrupto. É como se a gente não tivesse essa queda de energia, né, de fato. Então eu de repente atinjo o orgasmo, mas eu continuo ali naquela energia, e daqui a pouco chega um orgasmo, eu não tenho aquele platô que para os homens acaba sendo muito mais presente, né? Porque decai mesmo, diz que é o deita, vira e Sim, dorme para muita gente. Para a gente que tem um clitóris, isso já é diferente, porque o período refratário é muito menor. E o sim. clitóris, ele tem essa capacidade de emendar um orgasmo no outro, mas isso é um desenvolvimento sensorial. E por isso que a gente convida esse corpo a investir nesse processo de desenvolvimento, porque pode ser que na primeira sessão você tenha uma experiência magnífica, super orgástica, super prazerosa, mas pode ser que você tenha uma experiência também que muita gente acha sofrida, porque eu digo que a gente precisa fazer a faxina nesse corpo primeiro, né? De tirar todo esse lixo, todas essas coisas acumuladas, de entrar em contato, sim, com essas dores e repressões da nossa história que estão trazendo aqui, né? A gente Sim. hoje, mas que é como se a gente não reconhecesse o prazer no nosso corpo. Então esse prazer ele precisa ir chegando aos poucos, né? Aprendendo a sustentar realmente essa energia prazerosa. E a gente nega também, Sata, o que eu tenho observado também, é que às vezes algumas memórias e algumas repressões ficam no nosso corpo. E isso Sim, acaba impactando o desenvolvimento sexual e o desenvolvimento da energia física, né? Da própria energia uhum, de sim. mobilização, né? Exatamente. Eu digo que quando a gente vai para uma sessão de terapia tântrica, mas eu acredito que de qualquer terapia, só que no caso do Tantra, a gente vai muito nessa coisa da energia sexual, porque em algum momento, inclusive, esse genital vai ser tocado. E ali Sim, está guardado uma série de repressões mesmo, de coisas que a gente não tem consciência e de coisas, inclusive, que a gente traz de memória ancestral. Porque às vezes ninguém sim. me disse para fechar as pernas, ninguém me disse que masturbação é errado ou pecado. Mas certamente, na minha ancestralidade, outras mulheres, outros homens já ouviram isso, né? Já foram privados e limitados desse prazer. Então, eu digo que abriu uma caixinha de Pandora, a gente não sabe o que é que vai sair de dentro. Pode sair coisas maravilhosas? Pode. Mas às vezes pode sair coisas que surpreendem a gente. E Sim. o processo é justamente limpar esse corpo, né? Fazer essa faxina interna, porque eu sempre digo isso em todos os meus trabalhos e todas as lives que eu participo, que para mim a vida ela é feita para a gente sentir prazer. Se não está tendo Em todos prazer, os tem uma coisa sentidos. errada. Exatamente. E aí, quando a gente fala isso de uma vida orgástica, de uma sexualidade positiva, a gente não está falando do sexo em si, mas a gente está falando de todas as esferas. Porque essa energia que tira a gente da cama todo dia de manhã, né, que faz com que eu fique no emprego que eu gosto, que eu consiga manter uma relação saudável com o outro, que eu consiga sair dessa relação que não está me fazendo bem, inclusive, que eu consiga, de repente, colocar um novo hábito na minha vida, seja uma atividade física, seja mudar a alimentação, ou qualquer coisa que faça sentido para mim. Eu digo que a gente aprende a ligar devagarzinho o botãozinho do foda-se, né? Tipo, foda-se os outros e eu cultivo o que é importante e o que é essencial para mim naquele momento. Eu acho que isso é muito simbólico também, Sata, esse negócio de ligar o botão do foda-se lentamente, porque quando você se apropria do seu corpo, você acaba tendo essa vontade de ligar o foda-se mesmo, porque você se sente mais Sim. completo, né? Ignorar o Isso. corpo dissocia a gente. E aí, quando a gente começa a se associar durante a terapia tântrica, pelo que você está me contando, isso também Uhum. facilita apertar o botãozinho, né? Exatamente. Inclusive, a gente aprende a dissociar de várias coisas, que é o lugar do, poxa, o prazer é errado, o prazer é sujo, o prazer é feio, o meu corpo não merece sentir prazer. Então, eu tenho acesso a isso, mas eu tenho acesso a esse caminho de falar o sentido para mim. Mas a partir desse momento, eu estou aprendendo a cultivar e tomar para mim um prazer que faz muito mais sentido, sem culpação, sem tabu, sem bloqueio. E essa questão dos doses homeopáticas, né, do botãozinho do foda-se, é justamente isso. Porque a partir do momento que eu me fortaleço, a opinião do outro não vai ter tanto efeito negativo sobre as minhas escolhas. E se o outro me Sim, respeita, me ama, me aceita, maravilha. Mas se também
não consegue fazer amor, vá pela sombra, né? Beijo, tchau. E a gente faz isso sem culpa. Porque não é de um Sim. lugar de eu desprezo o que você sente. Tipo, poxa, a vida é minha. Agora eu sou uma mulher, um homem adulto e eu tenho autonomia para escolher. É por isso que eu acho que TTS é só amor. É um casamento bom, né? Com certeza, tá sendo um casamento super gostoso. Junta, junta muito bem. E assim, a gente tem outras teorias também que falam muito sobre isso. E Jung, ele fala muito da necessidade do ser integral. E é por isso que Uhum, as pessoas, a galera da psicanálise e das outras terapias psicanalíticas, tem um certo preconceito com ele, assim, porque ele fala muito sobre a libido como a necessidade de prazer mesmo, sabe? sim, A necessidade de você estar plena, de você ser um ser humano orgástico, né, como você chama. exatamente. É importante. Ele fala muito sobre que o processo de individuação não é só você entender como funcionam os seus sentimentos, não é só você entender como você racionaliza as coisas. É também você se integrar com o seu corpo, porque o ser é único mesmo. Além de tudo, Exato. tem que cuidar da E, espiritualidade, né? Que nós somos quatro partes. claro, com certeza. E eu vou aprendendo a cuidar de todas essas partes devagarzinho, porque também uma coisa que acontece muito é, eu vivi nesse padrão a vida toda, e aí eu quero resolver isso com a sessão de terapia tântrica. Eu digo, meu amor, seria ótimo se fosse assim. Mas até hoje, eu não resolvi os meus todos. Eu estou num caminho. Tô fazendo Porque isso há às um vezes quando. tempão. Exato, meu bem, você nem sabe. Porque às vezes a gente acha que resolveu uma questão e em algum momento, alguma situação da vida leva a gente para aquela experiência. Então fala assim, opa, eu achei que já estava resolvido, mas agora eu preciso olhar para uma outra coisinha que talvez lá atrás eu não tivesse tido essa oportunidade ou esse amadurecimento de olhar de forma mais assertiva. Então é o tempo todo esse caminho de autoconhecimento, de trazer uma integração para o nosso corpo e para todos os corpos, não só para o corpo físico, é esse lugar de equilíbrio, de conseguir dançar com a vida também, com as experiências e Sim, abrir espaço para ter acesso a outras ferramentas. Porque a terapia tântrica ela não vai resolver tudo, assim como a psicoterapia ela não vai resolver tudo, assim como a constelação ela não vai resolver tudo. A gente vai nesse lugar de exatamente. encontro e reencontro com as ferramentas e montando a nossa bagagem, né? O que é que faz sentido para mim, para eu poder me aprofundar um pouco mais nisso. Me diga uma coisa, durante o processo terapêutico com a terapia tântrica, o processo evolutivo do bloqueio sexual, do bloqueio energético, da pulsão, é mais fácil num homem, é mais fácil com a mulher? Como é que isso funciona? Porque sempre quando a gente fala sobre pulsão de energia sexual, a gente também encaixa na mesma hora uma repressão social, né? Sim, sim. Me conte O que é que como é que isso acontece? funciona. Apesar de geralmente a mulher ela tá nesse lugar do não ter acesso ao prazer, não ter conhecimento acerca do próprio corpo, do de repente ter uma relação com a sexualidade muito deturpada e cheia de tudo isso que a gente já disse, né, de tabu, de medo, de preconceito. Quando a mulher ela vai para uma terapia tântrica, ela às vezes já tentou várias outras coisas. E às vezes a terapia tântrica chega naquele momento de, poxa, se não der certo com isso, lascou. Sim, Naturalmente, como a gente tá com um corpo que, apesar de reprimido, é muito mais sensível do que quando a gente observa a estrutura de um corpo de um homem, sim. a chave costuma virar muito mais rápido numa experiência com a mulher, porque também ela não está tão presa a determinados padrões da experiência com o sexo. E às vezes ela nem se permitiu viver todas as experiências possíveis. Quando eu atendo o homem, é que eu percebo, eles ainda estão muito focados no sexo em si, no buscar a terapia como uma preliminar sexual, no buscar a São tipo terapia falas como uma centradas forma de. mesmo. Isso, numa forma de barganha. Então, do tentar passar a mão, do tentar abrir os olhos, do tentar fazer o jogo de sedução, que acaba sendo ainda, para muitos homens, uma. Então, como é que eu vou conceber que eu vou ficar despido na frente de uma terapeuta? Ela vai tocar no meu genital e eu não vou poder fazer o que eu quero, né? E eu não vou poder avançar o sinal, por assim dizer. Então, rola aquela questão de insistência. Tá cada vez menor? Isso tá. Mas eu acredito que é muito por um posicionamento da gente enquanto terapeuta. Só que a mulher vai lá e ela quer viver muitas vezes a experiência. Claro que acontece em casos e casos, mas via de regra, a mulher, além dela dar continuidade ao processo de desenvolvimento muito mais do que os homens, ela está muito aberta para romper com aquilo. Sabe? Ela já não aguenta mais viver uma relação onde ela não acessa o prazer. Ela não aguenta mais estar em uma relação onde ela não consegue se comunicar com o parceiro ou com a parceira. Ela não aguenta mais
ficar esperando que o outro dê prazer para ela. Então é esse lugar de querer construir uma autonomia. Então o homem Sim. nesse quesito, ele precisa entender o trabalho antes. E aí é muito mais fácil quando chega um homem que é recomendado de algum profissional do que aquele que chega de paraquedas, nesse sentido. Então, as mulheres investem muito mais no processo curativo da terapia tântrica e os homens normalmente vão pela experiência. Isso, eles querem viver, eu quero relaxar, sabe? Eu tô muito tenso, tô muito estressado, quero dar aquela gozadinha ali. Mas acontece, inclusive, da gente conseguir ressignificar isso dentro de uma sessão. Porque Sim. tem homens que ele diz assim, não tenho problema nenhum, só tô aqui para relaxar. Mas tem outros que na anamnese eles devagarzinho vão se abrindo e a gente vai vendo habilidades e vai vendo esse caminho de comunicação. E dentro da terapia corporal, quando a gente vai para uma massagem, para uma meditação, chega um momento em que ele abre mão desse controle e ele entende, poxa, esse é o meu momento de receber. Eu não preciso fazer, eu não preciso performar, eu não preciso agradar a terapeuta. A mulher ela já chega um pouco mais livre desses condicionamentos, porque ela tá assim, velho, Sim. cuide de mim, sabe? Eu quero resolver isso. Então, acaba sendo motivações diferentes nesse processo, na maioria das vezes. Entendi. Me conte mais coisas sobre o Tantra, como é que funciona o mecanismo de cura mental também, né? Através do Tantra. A gente tem algumas, como eu falei, a gente tem algumas ferramentas, né, dentro do Tantra. E existem alguns caminhos possíveis para que a pessoa comece esse processo de desenvolvimento. O primeiro caminho para a maioria das pessoas acaba sendo a terapia individual, onde ela vai buscando primeiramente a massagem tântrica. E aí dentro do setting terapêutico a gente vai falando, ó, beleza, mas tem essas outras possibilidades, não tá ali guardado no genital o segredo desses orgasmos que você está buscando, ou que você deseja experimentar. A gente tem também os encontros, né, de meditação tântrica, que antes da pandemia aconteciam terças e sextas lá na Pituba, e a gente começou a fazer online, mas a gente vai retomar porque deu um tempo. E as meditações, elas Sim. são ferramentas muito significativas para quem de repente ainda não tem essa abertura com relação à nudez, por exemplo. Poxa, eu quero viver uma Sim. experiência com Tantra, mas eu não me sinto confortável ainda para ficar despido ou despida na frente de um terapeuta que eu não conheço, que vai me tocar e tantas outras coisas aí que passam na cabeça das pessoas. Então a meditação ela acaba sendo um caminho também para que esse corpo ele vá dissolvendo essas couraças. Porque a gente chega com várias, né? Com várias camadas e resistências e enrijecimento desse corpo em vários níveis. E aí a meditação ela vai ajudando a fazer esse trabalhinho de base. Para algumas pessoas mais rápido, para outras pessoas mais lento, mas se você consegue fazer essas duas coisas, a terapia individual com a meditação tântrica em paralelo, claro que o seu ganho é muito maior. A gente diz que a meditação Sim. tântrica acaba sendo aquela dose semanal de energia. E aí é como se você saísse muito expandido da sessão de massagem tântrica ou de terapia tântrica, e ao longo da semana você está treinado a que essa energia vá caindo. Poxa, aconteceu uma coisa, né? Perdi o emprego, ou briguei com meu parceiro ou minha parceira, e a gente vem para um lugar que é normal pra gente. E aí a meditação tântrica ela acaba fazendo com que a gente consiga voltar para esse lugar, até que esse lugar aqui vire o normal. E aí, beleza, em algum momento vai acontecer alguma coisa chata na vida, porque a vida é assim. Aí eu vou aqui, visito, vivo minha dor, meu desconforto, mas eu tenho ferramentas para conseguir voltar através dessa Entendi. energia que está em ativação constante, que é justamente um lugar de construir uma vitalidade, um lugar de construir esse tesão pela vida. Então é muito comum quando alguém vai para uma meditação tântrica, para uma massagem tântrica, que ainda que ela não tenha dito nada para ninguém, as pessoas percebam que algo mudou. É um brilho no olhar que é diferente, é uma forma de sentar, de andar, de conversar, é como se você estivesse encontrando um lugar de conforto no seu corpo mesmo. E isso, inevitavelmente, não fica só com você, né? Fica com as pessoas, as pessoas percebem que estão. A gente tem as imersões, são finais de semana que a gente diz que são as meninas dos nossos olhos, né? A gente para dessas atividades em grupo, onde você pode ter esse contato com o outro, de sair um pouco dessa realidade da nossa agonia do dia a dia e reservar um final de semana para você poder experimentar essas ferramentas de gradativa, começando pelo começo e de repente experimentando o fazer a massagem, o receber a massagem, o meditar no final de semana em um lugar que foi realmente completamente preparado para a galera. Que acontece também fazendo uma comparação muito com o Catarse, né? Que você reserva um final de Sim. semana e está ali imerso, vivendo várias e várias atividades
para poder dar um salto no seu processo. Então, o Tantra também é um convite à plenitude, A gente né? está para isso, é um bate-papo. Com certeza. É esse lugar realmente de, talvez, inicialmente por poucos segundos, você entrar no espaço de não mente. Então, não tô nem aí se eu sou magra demais, se eu sou gordo demais, se um peito é maior do que o outro, se o pessoa vai achar isso ou aquilo de mim. Um lugar dessas preocupações que minam a nossa energia e a gente começa a se conectar com o que realmente nutre o nosso corpo, a nossa mente de energia. E isso é um desenvolvimento, né? A gente diz que existe um convite a um processo contínuo, mas que muitas vezes uma sessão ela já usou de águas. Para mim, por exemplo, a primeira sessão eu falei, meu Deus, eu quero isso para a vida toda. Quero trabalhar com isso, né? E isso, eu não só quero isso para mim, para a vida toda, como eu quero trabalhar com isso, como eu quero ser um canal para que as pessoas acessem isso também. E foi com uma sessão. Apesar de que não necessariamente foi uma experiência super, hiper, mega prazerosa. Eu lembro que eu tinha muito medo de sair do controle, sabe? Apesar de eu ter sido sempre uma Sim. pessoa muito sexual, que fala sobre sexo, que não sei o quê. Eu tinha um blog que eu contava minhas aventuras sexuais, né? Mas era com pseudônimo, eu não revelava que era Sim. eu, porque ainda tinha muito no julgamento dos meus pais. Mas, depois do Tantra, eu falei, velho, eu sou muito controladora e eu tenho muito medo de perder o controle. Então, eu ia nesse sexo, mas num lugar superficial. E eu ainda visito esses lugares às vezes, de controle, de querer fazer Sim. pro outro e tudo mais. Mas quando na minha vida eu falei, meu Deus, esse corpo, ele pode se comunicar para além daquilo que a minha mente está limitando. É como se o corpo, quando ele falasse, ele tirasse a gente de uma caixa muito mental do pode isso, não pode aquilo, aquilo é bonito, aquilo é feio. Porque aqui ainda existem as nossas memórias que estão enraizadas, né? Então é um lugar Sim. realmente de libertação, de expansão, de sair daquela caixinha e entender que você não precisa entrar em outra caixinha. Que você pode fluir na vida sem as caixas, sem luz, né? Sem as obrigatoriedades que a gente acaba assumindo ao longo da nossa existência. Então, na verdade, o caminho para a liberdade é o corpo. Porque se o corpo consegue Para desencaixotar a mim, cabeça da gente, a gente indo para exatamente. o corpo, a gente consegue um processo de liberdade muito mais rápido, talvez. Exatamente. Porque, na verdade, para eu conversar com você aqui, eu tô passando por um nível que tem um raciocínio, né? Eu acho que travou agora. Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Só não tô. Você tá travada mesmo. Mas eu tô te ouvindo. Pronto, mas tá me ouvindo normal, beleza. Tô. Tava te ouvindo normal, agora eu não tô mais. Agora você começou a se mexer. Calma. Pronto, pode ir. Pronto. Nem lembro onde é que eu tava. Ah, sim, o corpo. A gente Que o tava falando corpo, sobre ele o é corpo. que é uma ferramenta da gente conseguir encontrar essa liberdade de sair dos condicionamentos mentais. Exatamente, porque para eu falar com você, eu estou passando por uma linha de raciocínio, eu estou usando as palavras que de repente eu uso mais, eu estou usando essa coisa lógica. E quando eu vou para o corpo, tudo isso em algum nível vai ficar. Não vai ser tão importante. Não quer dizer que a gente despreze todas essas informações, mas quando o corpo ele Sim, está ali deitado para receber uma massagem ou para, enfim, fazer uma respiração consciente, a gente vai se comunicar com a linguagem que é do corpo, que muitas vezes não está em consonância com a linguagem que está na nossa mente. Então, às vezes eu falo para você, eu falo assim, sim, olha, Mel, eu não tenho nenhum problema, entendeu? Eu tô super bem resolvida, tenho meus orgasmos, tenho um relacionamento ótimo, vou lá dizendo que eu não tenho problema nenhum, só quero realmente os orgasmos de 40 minutos. Mas quando eu sim, me deito, fecho os meus olhos e começo a respirar consciente e receber esse toque, o meu corpo diz outra coisa. Completamente diferente, né? Ele pode dizer uma coisa completamente diferente daquilo que eu estou dizendo para você. Então, não necessariamente o ter o orgasmo, ele quer dizer que eu não tenho nenhuma questão que eu precise cuidar nessa sexualidade. sim. Sara estava falando aqui, talvez isso tenha a ver, que foi um pouco antes, falando sobre os homens, né? Tem a Uhum. ver com o fato de que o homem tem um senso de autossuficiência mais aguçado. É, pode ser sim. E também tem uma questão que eu acho que é muito específica dos homens, é o controle, né? O exercer o poder sobre o outro corpo. Então, quando eles Eles são tirados aprendem isso. desse lugar, quando eles são tirados pela terapia tântrica do lugar do controle e da imposição do próprio poder, eles devem dar uma destabilizada importante.
Dá um bug no sistema, com certeza. Porque o que, que eles aprendem a vida? Que eles têm que tomar iniciativa, né? Que eles são os ativos quando a gente está falando especialmente de uma relação sexual, mas não só para isso, né? Em todas as esferas existe essa do tem que ser o provedor, do tem que estar com o pênis ereto, do tem que satisfazer a parceria, tem que tomar iniciativa, tem que várias coisas. Então, a partir desse momento em que ele é convidado a, vem cá, fecha o olho, respira consciente, sente o corpo e não faz nada. A única coisa que você tem que fazer é respirar, porque eu não posso respirar por você, e manter os olhos fechados. É simples, mas é super desafiador. Então, de vez em quando Eu ele tá imagino. sentindo que tá se afastando, aí abre o olho, né? Porque dá aquele medo, meu, isso vai me levar. Mas quando Vou consegue, perder o vira a controle, chave. né? E aí a gente pode construir. Vou perder o controle, vou perder o controle. E é muito gostoso quando a gente percebe que dá para perder o controle sem sair de quem você é nesse sentido. Porque o nosso medo de perder o controle está muito associado a diversos outros medos, né? O que é que fica quando eu saio do controle? Quem eu sou quando Sim. eu abro mão desse controle? O que é que vão pensar de mim? Né, se eu for livre sexualmente, se eu for uma pessoa autêntica, se eu for uma pessoa bem resolvida com o meu corpo, com as minhas relações. A gente não sabe quem a gente é sem esse lugar de controle. E não é que o controle não seja positivo, porque tudo, no final das contas, é positivo. Mas quando ele me Sim. aprisiona e quando ele me impede de viver coisas mais profundas, aí ele pode sim virar um problema. Porque eu estou me economizando nas relações, né? Eu estou me economizando nas experiências. Eu dou para você, mas eu dou só um pouquinho, sabe? E eu fico com aquela sede demais que eu não partilhar com você. Que eu não consigo entregar em absolutamente nada. Não só no sexo, eu não entrego no meu trabalho, porque eu vou ficar com medo de se eu der tudo, né, as pessoas vão me explorar. Se eu compartilhar todo o conteúdo que eu sei no Verdade. Instagram, ninguém vai querer agendar uma sessão comigo. Então, quando a gente fala de energia sexual, a gente não está falando só de sexo. A gente está falando de todos esses medos que a gente tem da abundância por natureza. Né? A gente não É fala porque o sobre tesão é dinheiro. abundante, né? A libido é abundante. Exatamente. Ela é Não transbordante, assim, né? acaba. Isso. E quanto mais a gente acessa isso, mais ela se multiplica. E aí eu gosto sempre de dizer assim, ó, observe, se você olhar uma macieira e ela tiver ali, uma macieira no meio do nada, ela não vai pensar assim, falar assim, porra, não tem ninguém para comer minha maçã, não vou dar maçã nenhuma. Porque ela não está fazendo o que ela veio fazer, né? Tipo assim, ela não está cumprindo o papel dela na natureza. E Sim, se a gente verdade. para pensar, se a gente começa, se ela vai dar as maçãs dela, não para comer, mas ela vai dar as maçãs e em algum momento a maçã vai amadurecer, a maçã vai cair, mas ela vai se retroalimentar. Aquele solo ali vai dar a ela de volta essa energia, essa vitalidade para que ela continue fazendo o que ela veio fazer nesse mundo. E a gente fica na escassez do prazer, na escassez daquilo ali que a gente quer e depois reclama, porque, poxa, eu não consigo, não tenho dinheiro. Não tem dinheiro porque você não está movimentando isso. Eu não consigo relações positivas. Nem um homem presta, nem uma mulher presta. Toda mulher é fofoqueira, interesseira. Esses padrões que a gente vê aí, não Sim. consegue porque de repente você não está nutrindo essa energia de movimento e está concentrado no lugar de escassez ou de um padrão que você viu e está reproduzindo a vida toda. Mas a natureza ela não entende escassez. Quanto mais você dá, mais ela vai te dar de volta. E se nós somos parte da natureza, automaticamente nós somos abundância também, né? Eu entendo dessa forma. Sim. E assim, uma coisa interessante que você falou, Sata, é que quando a gente para pensar sobre essa ótica que você está oferecendo, a gente entende que se a gente tem algum tipo de repressão sexual, a gente também tem uma repressão de abundância, né? Exatamente. Até simbolicamente, o orgasmo ele jorra, a vagina Exato. lubrifica para fora, né? Então, os Exato. símbolos físicos também são de jorrar, né? Isso. E aí a gente acaba ficando nesse lugar. Quando eu não respiro, por exemplo, que eu tenho tensão, o meu corpo fica rígido. Eu não tenho como expandir. Eu não Verdade. tenho como ter vitalidade nesse corpo. Tá tudo retesado, tá tudo preso. Então, se eu só começo a respirar, eu já ganho uma potência absurda. Porque quando eu respiro, eu abro, Verdade. sabe? Quando eu respiro, eu consigo me preencher disso. E em contrapartida, eu consigo soltar também. Porque a gente às vezes só quer receber, né? E não quer dar. E a respiração ela é um fluxo de vida, morte e renascimento. Então eu Sim, inspiro o que é novo. Eu inspiro a vitalidade, eu inspiro a abundância, eu inspiro o amor, mas eu preciso expirar também. Então eu expiro o que não faz mais sentido
na minha vida, então de repente, poxa, eu não quero mais relações tóxicas, eu não quero mais me sentir atraído ou atraído por aquele padrão, mas eu também expiro o que eu desejo compartilhar, não só o que eu não quero mais no sentido negativo da coisa, porque se eu só quero receber e não quero dar, eu também interrompo o fluxo de abundância. Então a Sim, gente tem que porque entender que só respirar. são duas vias, né? Exatamente. Então não tem como a gente querer só uma via de mão única, porque é uma construção do dar e receber, do viver e morrer, do realmente não interromper o fluxo de vitalidade, o fluxo da vida. Porque eu acredito nisso, né? Quando eu respiro, eu tô dizendo pro meu corpo que eu falo assim, porra, eu quero viver, velho. Tô Eu até me quero viver preocupando em muito e respirar quero melhor, viver você tá aí bem. falando. É, Tô até respirando respire. melhor. E se você para observar, isso aí, na verdade, né? Não sei se você conhece a DEP, que é a Dinâmica Energética do Psiquismo. Não. Meu companheiro está concluindo a formação da DEP. E teve uma coisa que ele trouxe uma vez que foi muito interessante. Ele falou que a facilitadora disse o seguinte: a gente não respira mal porque a gente inspira pouco, alguma coisa assim. A gente respira mal porque a gente expira pouco. E se a gente para analisar, de vez em quando bate aquele negócio de você puxar, né? Que fica dentro, né? Isso, de você precisar trazer de volta. E em contrapartida, se a gente expira pouco, a gente para observar o quanto nós somos acumuladores de coisas que não prestam. Né? A gente Verdade. acumula as mágoas, a gente acumula os ressentimentos, a gente acumula as experiências ruins, tudo aquilo que não foi assimilado. A gente fica nesse reme-reme de não soltar as coisas. Então, a partir do momento em que eu expiro mais, eu abro mais espaço para que o novo chegue para mim. E isso vai funcionar para tudo. Respirem para você. Você deu uma mini travada, eu ouvi tudo. O que é interessante, Sata, quando você fala Que isso, é ótimo. que a gente que acompanha pessoas que têm crise de ansiedade, a gente consegue entender que o padrão da ansiedade não é sobre soltar o ar, não é sobre falta de ar. É porque a gente está com muito ar dentro e a gente não solta. Então, o processo da crise de Exatamente. ansiedade, na verdade, não é uma ausência de ar, é um excesso de recepções, Exato. né? Exatamente. Terena Terena tá falando aqui, Cardoso, a terceira moedor de gêmea. carne neles. Moedor de carne neles, porque hoje a gente estava em workshop com o Thiago Lucena e que ele deu uma técnica que ele apelidou de moedor de carne. Incrível para quem fica no reme-reme, remoendo as emoções e os sentimentos. Eu já quero alguém para aplicar essa técnica. Se você é rancoroso, me chame, por favor. Muito incrível, porque realmente a gente, interrompe o fluxo, não tem como. Se eu estou acumulando tudo isso que é ruim dentro de mim, como é que eu vou aceitar o novo? Como é que eu vou para Exato. olhar para aquela pessoa e falar assim, poxa, aquela pessoa é uma pessoa legal para se relacionar? Se eu estou sempre achando que ninguém presta, se eu estou sempre achando que as pessoas vão me trair, se eu estou sempre achando que, Kika tava enfim... falando isso aqui na estante, viu? Kika Maia tava falando, não acho ninguém pra mim. Aí, ó. É isso. Pois é, Kika, vamos trabalhar isso, minha irmã. Porque, de fato, e a gente que em breve, né, eu estarei atendendo e que você que já atende, Tarena, que tá aí, é esse lugar do SAR mesmo, né? Eu só vou enxergar aquilo que eu já Que eu tomei estou como disposta a ver. verdade. Exato. Não vou ver algo. Então pode ter aquela pessoa incrível ali na balada, maravilhosa, super gente boa, mas o meu olho não vai na maravilhosa. O meu olho vai Sim. naquela que vai me dar problema. Na Porque eu... prejudicada que vai piorar a sua vida. Exata. Naquela pessoa que você tinha que falar, meu bem, vá pela luz. Toma aqui o telefone de mel, toma aqui o telefone de tá se resolver, depois você me procura. A gente vai olhar para essa pessoa. Porque a Sim, gente não vai. E aí, Jordan fala muito isso, né? A gente só reconhece o que conhece. É isso. exatamente. Isso é verdade. Inclusive, se abrir para o desconhecido é um grande segredo, viu, gente? Ninguém tá Porque se a dizendo que é gente fica. fácil, entendeu? Fácil não é não. A gente fica no mesmo, no mesmo, no mesmo, a gente só vai achar o mesmo, gente. O mesmo raciocínio, a mesma Exato. pessoa, as mesmas coisas. Essas coisas que você Ah, fala, não tem como. Sata, pode Né? Eu falo falar. assim, não tem como plantar banana e querer colher jabuticaba, entendeu? Não dá certo, gente. Pois é. E assim, o que é interessante que você estava falando sobre a questão do Tantra, da vida orgástica, isso tem muito a ver com uma teoria que Nietzsche tem, falando sobre a vida dionísica e a vida apolínea. Ele fala muito que a gente é treinado a ter uma vida muito apolínea, onde a gente tem regras, a gente tem metas, tem métodos, tem uma coisa rígida, né? Todo arquétipo de Apolo, do deus Apolo, ele usa como referência para uma vida apolínea. E que a gente não bota o pé na vida dionísia
dionísica, porque na vida dionísica dizem que tá a putaria, a cachaça, a Sim, gula. Então, a vida isso. dionísica, quando a gente para para pensar e quando a gente pensa no Tantra, foi tirada da gente até pelas próprias moralidades Sim, do cristianismo e das religiões, né? sim. E o Porque se a Tantra gente vem olhar dizer para a pra. vida dionísica e para o Tantra, a gente entende que tudo Sim, que a gente foi tirado da gente são parte dos pecados capitais, que é a comida, que é o prazer, sim. né? Gente, que coisa feia fizeram com a Exato. gente, viu? É. E o Tantra, na verdade, ele vem dizer que dá para ser pragmático, dá sim para fazer as pazes com a mente, mas eu não preciso escolher uma coisa ou outra. Eu posso unir as duas Exatamente. coisas. Então, em alguns momentos, claro que eu vou querer curtir a vida dionísica, não é quem não quer. Mas em alguns momentos eu preciso também sair desse lugar e entender que eu preciso ocupar esse outro lugar, que é um lugar também de estrutura, de organização, de, enfim, de me estruturar e organizar coisas que vão, inclusive, me permitir mais possibilidades para que eu consiga curtir a vida num formato leve. E vem dizer ainda Sim, mais que o pragmático não precisa ser chato, enfadonho, sacrificante. Porque às vezes a gente toma isso, né, como uma verdade. O Tantra vem dizer assim, gente, é uma integração. Sair das dicotomias. Então não existe esse negócio, é bonito, feio, preto, branco. Não, existe a junção dessas duas coisas. E eu sou uma que pessoa aumenta as super possibilidades, né? alegre. Eu sou uma pessoa super alegre, mas pode ser que algum dia eu esteja super na bad e que esteja super pessimista e super na dúvida do futuro do planeta, por exemplo. Assim como eu Sim, posso ser uma pessoa super segura de mim e em algum momento, alguma situação me levar para um lugar de insegurança. E isso não tira esse lugar da minha segurança, do meu bom humor, da minha alegria. Eu sou isso e também sou aquilo. sim, verdade. E assim, gente, eu acho que a integração das quatro partes, né, da mente, da emoção, da alma e do corpo, é o caminho para o sucesso, viu? A gente Com precisa fazer essa certeza. integração das nossas quatro partes, porque senão a gente vai ficar sempre incompleto. A gente não tem fé, Exato. e não é nem fé no outro, né? É fé em si mesmo. A gente não cuida das nossas emoções, a gente não cuida do nosso racional, e a gente não cuida do corpo. Exatamente. Então, tudo isso é muito importante para a vida da gente. E a única pessoa que pode trilhar esse caminho é você mesmo, né? Talvez essa seja a parte mais desafiadora. Claro que você pode É, encontrar alguém que você confie e te auxilie nessa mediação, né? Um terapeuta, uma terapia corporal inicialmente. A gente não sabe qual é o caminho que faz sentido para você, qual é o caminho mais certo e mais adequado para o seu momento aqui agora. Mas eu digo também que a gente não precisa carregar essa cruz pesada sozinho, porque de sim, fato tem gente que quer resolver tudo com um livro de autoajuda ou com um conselho de amigo, e às vezes você vai dar murro em ponta de faca. Porque a gente é acostumado também que tem que ser difícil, sabe? O negócio tem que ser árduo, sofrido, tem que ser aquela coisa, porque tudo que vem fácil vai fácil. E eu digo para mim mentalmente todos os dias, eu quero fácil, eu não quero nada que me dê trabalho. Eu quero, se possível, que sente aqui no meu colo e fique. Claro que isso não quer dizer que eu não vá ao encontro das coisas que eu quero, mas eu não vou ficar sim, alimentando dizendo que, poxa, tem que ser difícil, tem que ser sofrido, tem que demorar anos para resolver isso. Não. Eu quero que seja leve. Ainda que seja um tempo longo que eu precise investir nisso, eu quero que isso seja leve. Eu quero que seja possível encontrar prazer dentro disso. Que é o que a gente estava falando de um lugar de integração, né? De todos esses corpos aí. sim. E se tá falando esse negócio, eu comecei a ter uns raciocínios assim muito ligados à religião. Porque assim, se a gente para pensar, para a religião, a libertação é a ressurreição, né? Mas antes da ressurreição tem a Via Crucis. Então, talvez esse caminho do Uhum. pesado para ganhar o presente tenha também origem nesse lugar, né? Com toda, não duvido nada, não. Com certeza tem super Quando a você falou, sei ver. lá, E carregando a eu cruz, posso. aí eu fiz, pode ter a ver com a questão do sacrifício, né? Exatamente. Para conseguir E minha mãe, a. ela dizia muito isso. Ela dizia muito isso, olha, eu gosto do difícil. Aí chegou o momento que eu subi um degrauzinho no nível de consciência, eu falei, minha mãe, não repita mais essa frase em hipótese alguma, porque já tá difícil o suficiente, entendeu? Porque na minha família a gente vem de vários processos de altos e baixos. Eu falei, ó, não tá difícil não, minha filha, a partir de agora você vai dizer que você quer as coisas fáceis. Você não tá cansada Fáceis. de coisa difícil, não? As coisas leves, as coisas divertidas, as coisas, enfim, os caminhos se abrindo realmente. E, de novo, não quer dizer que a gente não vai encontrar desafio.
Lógico, a massagem tântrica é isso mesmo, né? A gente passa por um processo de desafio que às vezes é um lugar de desconforto, de dor, de sofrimento, de rememorar coisas. Inclusive, uma vez eu atendi uma moça que ela foi até de alguma das turmas, não sei que turma do TTS anterior, e ela teve um processo realmente desse lugar de regressão. A gente entrou numa massagem e a ideia era continuar trabalhando a demanda dela. Mas ela conseguiu ir lá atrás, em determinados pactos que foram feitos e que ela não tinha consciência, mas que fez muito sentido para ela. Então a gente não sabe de fato se vai ser prazeroso, não tem um carimbo, pô, vai ser prazeroso, vai ser 40 minutos de Sim. orgasmo. Mas a gente sabe que o desenvolvimento vai levar informação para esse corpo, para essa mente. O prazer, ele é legítimo e que ele é autorizado para você, porque seu corpo é desenhado para isso. Seu corpo não é desenhado Sim, para a dor. Mas a gente só conhece o prazer se a gente conhece também a dor, né? Porque uma coisa e outra sim. tá, tipo, super associada, né? É uma linha tênue. Kika tá falando aqui, as religiões são aprisionadoras sociais. Kika é revolts da sociedade que nem eu, assim. A gente bate vários papos, assim, de ódio à sociedade. Não, problematizadora preferida. Minha problematizadora Você preferida. não vai Manda aguentar mensagem pra ela duas, e fala não. assim, Se amiga, é juntar aí, você. Kika, você não vai aguentar, não. Não, eu adoro que minha cabeça abre mais ainda, entendeu? Adoro. Podem problematizar comigo no Mas é direct. verdade, as religiões são muito difíceis. O aprisionamento, né? O corpo, na verdade, é negado na religião, né? É Sim. muito negado E, o corpo. e isso, na verdade, tem a ver justamente porque a religião ela é feita por pessoas. Pessoas também que estão com seus corpos aprisionados, pessoas também que estão reproduzindo o padrão de dor, de sofrimento, de carregando essa cruz. Então, na Isso. verdade, as pessoas associam muito esse lugar de religião e já fazem uma ponte para porque a religião ela é feita por Você pessoas e as travou um pessoas pouquinho elas são e eu não tô te falhas em ouvindo. algum momento. Agora Quando voltar, foi. você me fala. Voltou? Pode ir. Isso. Voltou. E como a religião ela é feita por pessoas, claro que em algum momento essas pessoas elas vão colocar suas crenças ali. Elas vão pisar na bola, porque a gente é gente, em algum momento a gente vai deslizar. Quando a gente fala de espiritualidade, a gente não tem como necessariamente atingir esse lugar de erro, de falha, porque não está aqui no caráter humano e carnal. Claro que em algum momento pode ser Sim, que eu vacile com você e pise na bola e a gente, enquanto adulto, pode resolver isso. Mas às vezes eu tô tão cego e querendo me apegar tanto a uma coisa que faz muito sentido pra mim que eu deixo de ter critérios de falar, poxa, isso aqui realmente não faz sentido pra mim, não se aplica na minha vida. Então não verdade. necessariamente eu preciso trazer pro meu dia a dia. Por isso que a terapia tântrica é deturpada, né? Porque as pessoas elas associam ao sexo, as pessoas elas têm vergonha do corpo, têm um tabu da nudez, às vezes deixam de iniciar um processo que resolver muitas questões, ou pelo menos abrir, né, uma cortina para novas Sim. possibilidades, para se relacionar melhor com esse corpo. E talvez tenha gente que descubra o corpo na terapia tântrica, né? Com certeza, com toda certeza. Porque a ideia é justamente despertar esse corpo e mostrar para essa pessoa que esse corpo não é só genital e zonas erógenas. Esse corpo é uma infinidade de possibilidades, é um parque de diversões e ele pode e merece ser tocado para além de uma conotação sexual, porque a gente não toca o nosso corpo. A gente só toca o nosso corpo na hora do banho e ainda assim é um banho super automático que eu tô pensando em tudo, menos no banho. Há outro momento que meu sexo muitas vezes. Só que a gente já tem uma memória de toque lá de trás, porque nós precisamos do outro para sobreviver quando nós somos recém-nascidos. Então meu corpo tem essa Sim, memória de afetividade, de carinho, de cuidado. E em algum momento, meus pais ou as pessoas que cuidam de mim param de tocar no meu corpo. E aí existe uma ruptura, né, desse corpo que antes era verdade. tocado com esse cuidado e agora não é tocado. E a gente não sabe por que esse corpo não é mais tocado. Ah, não, você agora já consegue tomar banho sozinha. E a gente já não Sim, pode tocar em determinados lugares, a gente já não fala sobre isso. E quando a gente vai ficando mais velha, a mulher, principalmente, que tem um desenvolvimento, né, muitas vezes perceptível com relação à menstruação, com relação ao o crescimento, ao nascimento dos peito. seios, exatamente. E a gente fala assim, opa, não posso mostrar isso. Não posso nem... O único momento que eu posso É, o fazer isso é no corpo é banho. trabalhado a ser escondido. Isso, eu tocar no banho, mas assim, de forma automática, né? Não posso curtir esse banho, não posso sentir prazer com esse banho, não posso sentir prazer com esse corpo. E a terapia tântrica ela vai dizer, opa, não só pode, como ele é feito para isso. E ele pode sentir prazer para além de um prazer sexual. Porque o que faz a experiência ser sexual ou não é muito a intenção que a gente coloca. Eu posso Sim, olhar para você e esse olhar, mas eu posso dar um abraço em você, esse abraço é super afetuoso e você se sentir super acolhida.
assim como esse mesmo abraço pode ser super invasivo para você, Sim. dependendo da intenção que é colocada no processo. E o interessante, assim, é que a gente pouco se olha no espelho, sabe? Você já parou para pensar nisso? Com O certeza, hábito de se mas olhar eu no me olho espelho é parte todos de uma os negação dias. também, né? Sim, exatamente. E, inclusive, é uma coisa que eu trago muito para as mulheres. Eu estou fazendo uma jornada chamada Orgast, a gente está na 4ª turma, e uma das Eu atividades que elas têm vi. é justamente essa, que é se olhar no espelho. Não tem um dia nessa vida que eu não me olhe no espelho. Aqui em casa tem uma das portas do armário, é um espelho, né, de corpo todo. Passo alguns minutos ali, minha filha. Quando eu tô me enxugando, aí olho um lado, olho o outro, vou Ó, percebendo gente, a o dica efeito da é essa, gravidade viu? agindo, o efeito da gravidade agindo no meu Olhem seus corpo. E eu falo assim, opa, não corpos. era assim. Não era assim no passado, agora já está assim. Então é um Mas é momento realmente de você importante falar assim, até para a gente poxa, admirar essa evolução, né? Porque envelhecer na nossa exatamente. sociedade também é um tabu. Um corpo envelhecido, Sim. um cabelo branco, que eu cultivo os meus, que eu sempre quis ter, por O meu exemplo. também, o meu também. Pois é, é muito tabu na sociedade o corpo feminino envelhecido. E a gente precisa conquistar esse espaço também, de Sim, deixar o nosso corpo exato. envelhecer com tranquilidade e com saúde, né? Isso. E o Tantra ele fala isso, né? Enxergar o corpo como um corpo sagrado, realmente, um corpo que merece ser Como tocado, templo, que né? merece ser visto, isso, contemplado por inteiro. Não só aquelas partes que eu admiro, que eu acho bonito, mas aquelas partes que inicialmente eu não encontro uma beleza, porque eu ainda estou muito presa aos padrões, mas que eu posso, cultivando esse olhar amoroso, desenvolver e encontrar todos os benefícios. O que é que eu consigo construir a partir desse corpo, né? Porque eu materializo as coisas porque eu tenho um corpo. Se eu não tiver um Sim. corpo, eu não vou conseguir colocar as coisas no mundo. Então, esse corpo é através desse instrumento, dessa ferramenta, que eu consigo materializar as coisas. Que a gente consegue estar Pois aqui se é. conectando com o celular, com a internet, E você batendo esse sabe o que é papo, por interessante, exemplo. você falando isso? É que a gente nega esse corpo para tudo, mas ele serve para tudo. Sem ele, a gente não Uhum. faz nada. A gente não pensa, não se conecta com Deus, a Exatamente. gente não sente nada. Então a gente está Exatamente. anulando a base do que a gente é. Que coisa, né, menina? Exatamente. Várias viagens já. Não, eu também. Minha cabeça não para, não. Tem horas que eu falo, meu Deus, como é que eu cheguei nesse pensamento? Porque eu dou cada viajada absurda. Eu vou pro meu planeta. Thelma é minha terapeuta, né? Eu falo assim, Thelma, Minha eu vou pro meu também. planeta, minha filha. Ah, então a gente tá conectada. Eu falo, Thelma, eu vou pro meu planeta. E pra eu voltar é difícil às vezes, viu? Porque eu vou lá e volto. E se a gente para pra falar isso, que você trouxe, poxa, é através do meu corpo que eu consigo fazer tudo, a sexualidade é uma energia de base, né? A gente tem uma energia chamada É, Kundalini ou Kundalini, e ela é representada ali por sim. uma serpente. E a gente apertando essa serpente que está ali adormecidinha, muitas vezes quando a gente vai para o sexo ou para a masturbação. Mas ela só dá uma leve acordada, né? Ela tá ali dormindo profundamente. Aí é aquela acordada Abre de o madrugada que a olhinho. gente dá, abre o olho, vira de um lado e volta a dormir. No sexo e na masturbação. E na tríca a gente vai convidando esse corpo para expandir essa energia da Kundalini. Inclusive fazendo com que ela se fortaleça e comece a sustentar a gente como um todo. A partir do momento em que ela vai ascendendo, que ela vai subindo, passando pelos nossos centros energéticos, né, que são os chakras, a gente vai encontrando um lugar, um caminho de limpeza, de realinhamento. E eu consigo pegar essa energia sexual que está ali, na região do genital, principalmente, e levar para esse espaço aqui que é a minha conexão com o divino, né? Que é alimentar a Isso que eu minha tava mente. pensando. Na verdade, a nossa conexão com o divino acontece quando a gente prioriza o nosso prazer. Gente, é várias viagens, viu, Sata? Hoje o negócio é Exatamente, louco. várias viagens. Porque o caminho é de Então não subida, né? adianta. A Kundalini está subindo. Exatamente. Então a prioridade não é energética da gente, não está na mente, na verdade. Está no nosso Uhum. poder de criação, menina, várias coisas. Exato. Que vem de baixo para cima, né? Que na verdade a natureza ela é desse jeito. Tipo, a gente vai, planta ali, desce as raízes primeiro, depois sobe uma árvore, né? Dá frutos e tudo mais. Então, uma das grandes armadilhas que a gente vive nessa experiência do autoconhecimento, da espiritualidade, é querer trabalhar tudo isso aqui que é superior e que é bonitinho, né? Porque é maravilhoso eu me conectar com a espiritualidade, com os anjos, com Deus. Eu fico nesse lugar de muita expansão. Mas lá embaixo tá tudo cagado ainda. Eu não olhei para isso, né? Eu não olhei para minha insegurança, eu não olhei para as minhas emoções não digeridas, eu não olhei para essa sexualidade. Então isso aqui não vai se sustentar por muito tempo. Vai chegar um momento em que não vai ter como, porque lá embaixo tá frágil.
Então eu preciso Exato. começar de baixo para cima, porque o Nutrir, movimento né? da energia Nutrir ele a também... raiz. Exatamente. Não tem como. E outra coisa também, você falou, já viajei outra coisa. Quando você fez a metáfora da árvore, aí eu fiquei pensando, se a gente guarda energias negativas na base, na raiz, né? Se a gente guarda memórias e reflexões negativas, aí a gente não se libera, a gente acaba fazendo com que a árvore caia, porque é na raiz que a árvore Exatamente. cresce, né? Exatamente. Várias, Ou no várias viagens, máximo, Sata. se for nutrir alguma coisa, vai ser um fruto podre. Sim, Não porque a vai ser um energia já fruto que sobe te dê apodrecida, nutrição. né? Exatamente. Então, é esse lugar realmente de conseguir visitar essas profundezas. E aí tem um documentário muito massa que talvez você já tenha assistido, tem no YouTube, que chama O Efeito Sombra. E que ele vai falando justamente. Tem um livro, né, O Efeito Sombra, mas o documentário, para quem quiser assistir no YouTube, está disponível. E ele vai fazendo várias analogias, inclusive essa mesma, né, do quanto a gente se distancia de tudo isso. E do quanto é esse espaço de falar, beleza, tem coisas nessa sexualidade, nessa vida como um todo, que agora não fazem mais sentido, mas foi tudo isso que me trouxe até aqui. Então eu preciso Sim, primeiro entender, não dá pra mudar o que passou, ok, mas eu escolho se eu vou ficar preso nessa merda ou se eu vou ressignificar essa experiência pra criar a vida que eu quero ter. sim, E aí é que a gente consegue subir um degrau nesse processo, né? Porque a gente não pode apagar o que aconteceu, não pode, não deve, porque tudo que aconteceu faz parte do que me conduziu até sim, aqui, do que faz sentido para mim agora. Mas eu posso falar, beleza, agora isso não faz mais sentido. E eu sou, como eu já disse anteriormente, eu sou uma mulher adulta, um homem adulto que consigo escolher o que faz mais sentido para mim agora e trilhar um caminho ao encontro disso. sim. Isso é importante, A porque a galera gente tá fica falando que muito. adora as viagens, viu? A galera tá falando assim, adora essas viagens. Eu também adoro gente que Eu viaja viajo comigo nas minhas muito. loucuras. Kika já tá querendo aqui. Vamos problematizar o etarismo. Vamos, Kika, vamos marcar uma live pra gente problematizar o etarismo, que a gente vai fazer 3 lives na noite só. Imagine, com certeza. Mas é verdade, a gente precisa muito retornar pro corpo, sabe? A gente tem pouquinho tempo agora, tem só 10 minutos. A gente precisa ressignificar o corpo, a gente precisa trazer importância para o corpo, né? Tirar essa coisa do Sim. mental sempre, porque as pessoas cobram muito da gente a produtividade mental, só que como a gente acabou de conversar, Uhum. a gente não consegue fazer isso sem um corpo, né? Eu não Exatamente. consigo chegar até o meu trabalho se eu não tiver um corpo. Minha mente sozinha não funciona. Então eu Exato, eu preciso preciso ficar desse com esse corpo. corpo ativo, e limpo, né? Uhum. Cuidado. Exatamente. E na verdade, inclusive, é a partir do movimento e da liberação que eu faço nesse corpo que, inclusive, eu vou conseguir trabalhar muito melhor aqui, com mais Sim, criatividade, né, com mais leveza. Então, muita gente diz assim, pessoas que trabalham com criatividade, com produtividade e tudo, olha, tá empacado, vai fazer alguma coisa que você gosta, vai movimentar o corpo, vai dar uma caminhada, vai correr, porque você precisa dar esse espaço de descanso e trazer essa informação para o corpo movimentar esse corpo para que role essa retroalimentação, né? Para que role essa oxigenação de todo o processo. sim. A Aline está falando aqui que é até uma frase que a gente faz muito em constelação, né? Sou grata por ter chegado até aqui, daqui para frente sou responsável pela minha vida. Isso a gente tem que Sim. fazer esse exercício, tem que ser diário, viu, gente? Várias coisas que Não é só a uma vez, gente não. caminha, é diário esse movimento aí. A gente precisa se responsabilizar por tudo que a gente construiu e Uhum. precisa, sim, agradecer por isso. Foi ruim o caminho? Que pena. Mas daqui para frente, você, como uma pessoa adulta, pode fazer um caminho melhor, né? A gente precisa se Sim, responsabilizar pelos caminhos que a gente trilhou e pelos caminhos que a gente vai trilhar daqui para frente, né? exatamente. É isso que faz muito sentido. Você travou um pouquinho de novo. É porque Voltou. agora deu um aviso que o celular, né? É porque deu um aviso que o celular tá com 20%. Aí ele dá um bug. E é por isso que a terapia tântrica faz tanto sentido realmente, porque para mim foi o primeiro passo, que vai ser sempre a minha base, porque foi a partir dessa ferramenta que abriu infinitas possibilidades para mim, que eu tô aqui agora, e é na verdade uma terapia que me convida o tempo todo a vir para esse corpo, porque eu sou muito mental, eu sou muito cabeção nesse Sim. sentido, sabe? Eu quero resolver, eu sou workaholic, né? Se tiver na minha frente, se vacilar, eu passo por cima, sabe? Tratou? Eu também tenho esses Eu sou desse problemas. jeito. Se é para Então, assim, resolver, bora, né? Exato. E aí, inclusive, o meu relacionamento, ele me exercita para isso, porque de vez em quando
quando meu companheiro olha pra mim e fala assim, respira, parece que você tá fazendo tudo com pressa na vida. Essa semana ele me disse, e existe uma urgência mental a produzir, eu preciso de vez em quando, através do corpo. Eu já fiz dança há um tempo e tudo mais, mas o Tantra ele vem para aquilo de falar assim, poxa, olha quanto tempo você não Não se namora esse mexe corpo, não com toca esse qualidade, corpo, né? né? Exato. Então é esse lugar de exercitante e que vai ser sempre, porque é muito mais fácil a gente voltar para o que a gente já conhece, para o padrão. Sim. Então o tempo todo esse lugar de falar assim, opa, eu indo de novo para aquele caminho que não me serve mais, deixa eu voltar para cá. É um exercício mesmo. Ó, aqui subindo o negocinho aqui, você tem várias clientes potenciais agora, viu? Tem a Aline, tem Kika, todo mundo aí de cliente potencial. Todo mundo muito mental, muito problematizando. Vamos cuidar desse Essas pessoal mulheres também. Sara, tratoríssimas. não é? Conte como é que a gente te acha, quando você começa a entender como um TTS. Conte pra gente aí que nosso tempo tá acabando muito. E aí eu preciso saber como é que a gente te acha depois daqui. Se tudo der certo, Um pouquinho. Pronto, voltou, bora. mas tá me ouvindo agora? Vocês me encontram aqui Tô. nesse arroba que tá aqui em cima, ó, Sataflow, vocês clicam aí, Sata com 2 T's. E tudo indica que a gente forma em julho, né? Então, a gente aguardando receber o TCC de volta e entregar o relatório do estágio. Então, acredito que em agosto eu já estou atendendo. No momento, eu não estou atendendo presencialmente com a terapia tântrica, porque, por segurança mesmo, já que a terapia tântrica tem Sim. muito contato, muita respiração e tudo mais, mas estou atendendo online com algumas ferramentas da terapia tântrica e incentivando que as mulheres que estão desejando dar esse start nesse caminho de desenvolvimento com a sexualidade tenham a Orgástica, que é uma consultoria com grupos pequenos, né, de 10 a 12 mulheres, onde a gente vai mergulhando nessa jornada mesmo de resgatar a sexualidade desde lá de trás, da nossa primeira infância até o momento presente, e cada dia a gente tem um convite, que é muito claro, né, sensorial também. Não que a gente não vá alimentar nosso cabeção, que a gente alimenta também, é importante, mas é muito focado no corpo, na experimentação e no convite a oferecer toque para esse corpo. Acho que a orgástica pode ser um bom começo, né, Sara? Aproveitar a quarentena para poder se reconectar com o próprio corpo. E recomendado Pode falar. realmente para as mulheres. Voltou? Voltou. Voltou. Voltou agora? O tratamento orgástico é o que eu tenho recomendado para quem está querendo dar o primeiro passo, no caso das mulheres. Para homens, aí meu companheiro ele desenvolve com outros terapeutas um entre homens, onde eles têm uma jornada também de uma semana para trabalhar questões relacionadas a realmente a construção dessa masculinidade mais saudável, essa reconexão com o corpo também. E para quem está querendo de repente aprender mais sobre a massagem tântrica em si, a gente está com um curso online de massagem tântrica que vai abrir em julho. E aí é para homens, mulheres, casais de todos os formatos, porque nessa ferramenta a gente ensina ferramentas auto-aplicáveis e também, para quem está com seu par, não saindo de casa para ir encontrar o par, né? A gente ensina a aplicar a massagem no corpo do outro. Então acaba sendo uma forma Que ótimo. de ir movimentando essa energia também, né? Sim. Bárbara está perguntando, e as meditações? As meditações elas estavam acontecendo toda semana, mas estava muito difícil da gente conseguir manter uma regularidade semanal. E agora eu estou organizando com uma Mahaprabhu para a gente fazer uma vez por mês. Que aí a gente vai divulgar também lá no Instagram do Tantra Amor e no meu também eu sempre divulgo. Mas é uma ferramenta muito massa também para quem quer dar assim, mergulhar, dar o primeiro passinho. Eu quero. Quando você lançar de volta, eu quero para poder conhecer como Massa. funciona. Beleza, Sata, meu eu amor. quero te agradecer muito por ter vindo aqui hoje conversar com a gente. Eu quero te agradecer Muito muito porque a obrigada. gente fez várias conexões assim, muito doidas. Eu acho que se Foi juntar eu e você aqui, a incrível. gente vai passar uma semana conversando. Sim, com certeza. Vão ser Não, muitos assuntos. já Mas que quero bom. isso aí, gente. Eu preciso que a pandemia, porque eu nunca quis tanto que a pandemia terminasse. Com certeza. Vamos juntar mesmo para poder te conversar mais. Obrigada por ter estado aqui com a gente. Obrigada por ter trazido tantas informações Obrigada, legais. meu E amor. obrigada por lembrar que o corpo da gente existe.
né? Que é importante a gente não tirar isso da cabeça, que o corpo Sim, da gente existe. exatamente. Então vai tomar já esse banhozinho hoje, todo mundo que tá aqui, esse banho consciente, sabe? Sentindo o corpo, alisando o corpo. De repente, toma banho de luz desligada, de olhos fechados e vai se conectando com ele. Porque realmente, quando a gente se conecta com o corpo, ele devolve tantos presentes pra gente que a gente não tem ideia. Imagino que deve ser fantástico mesmo. Vou exercitar isso também. Sim, Gente, obrigada sim, por vocês estarem aqui com a maravilha. gente. Sata, Obrigada, meu obrigada amor. por você ter investido o seu tempo aqui na nossa conversa. Acho que as meninas ficaram felizes, viu? Todo mundo amei. Obrigada, meu amor. Parabéns, que maravilha. Que bom. Que ótimo. Obrigada. Um beijo. Obrigada. A gente se encontra Beijo, bom final pós-pandemia de para semana. poder fazer várias Trocar conexões aí. figurinhas. Exato. Obrigada, meu amor. Tchauzinho. Beijo. Tchau. Beijo. Beijo. Só que ficou até agora. Um beijo para vocês. Vamos lembrar do corpo sempre. Vamos ter uma vida orgástica, como o Sata fala, e vamos ser felizes. Viu? Um beijão. Tchau.